Continuação da leitura do livro Fascismo à Brasileira, de Pedro Doria. Em 23 de maio de 1915, a Itália declarou guerra contra a Áustria e nos dias seguintes contra a Alemanha, a Bulgária e contra o Império Otomano. No dia 31 de agosto daquele ano, o futuro ditador foi convocado pelo exército. Em 3 anos e meio de guerra, os italianos perderam 600 mil homens, 1 milhão de soldados foram feridos e destes, 220 mil arrastaram pelo resto de suas vidas mutilações que os incapacitaram por completo. Num repente, 7% da mão de obra masculina se foi. Em 1915, os austríacos haviam oferecido Trieste e Trentino à Itália para que se declarasse neutra. Como num jogo de pôquer, a tríplice prometeu aos italianos que, caso saíssem vitoriosos, eles levariam não só Trieste e Trentino, como também a península da Ístria, na costa oriental do Adriático. As ilhas do Dodecaneso, próximas à Grécia, além de influência sobre a Albânia, a própria encheu os olhos de Roma, e o acordo foi formalizado num documento, o Tratado de Londres. Um tratado nunca cumprido, assinado em 28 de junho de 1919, e com termos determinados pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson, o Tratado de Versalhes, que selou a paz na Europa. Humilhou os derrotados e também alguns dos vencedores, como a Itália, que terminou por receber como espólio de guerra apenas aquilo que já lhe havia sido oferecido para não entrar, lutou mesmo, foi por nada. A Grande Guerra foi única, diferentemente de todos os conflitos anteriores, nela foram usadas armas nunca antes vistas. Canhões de alta potência, tanques de guerra, metralhadoras, vários gases. Ao mesmo tempo foi combatida como sempre se combateu, homem a homem, um em frente ao outro, quilômetros de trincheiras que expunham fisicamente os seus soldados. A soma de equipamento bélico moderno com táticas militares antigas deixou um rastro de amputados e deformados, além de homens obrigados a conviver com um nível de terror médio inédito. E quando voltaram aos seus países, esses soldados encontraram terras transformadas. A Itália havia se tornado uma nação dividida e ressentida. Nos últimos anos da guerra, já farejando a derrota, o governo alemão começou a distribuir dinheiro entre os políticos marxistas do continente, contando que se opusessem ao conflito, pretendia assim espalhar a cisânia, fortalecer a oposição à guerra, enfraquecer convicções e, quem sabe, dinamitar politicamente os governos adversários. Em pelo menos um caso, a estratégia deu certo. Quando embarcaram Vladimir Ilyich Ulyanov, um agitador russo de 47 anos que vivia no exílio suíço, num trem rumo à estação Finlândia de São Petersburgo, puseram em marcha um fluxo de eventos que culminaria na transformação da Rússia czarista no primeiro país socialista. Ulyanov entraria para a história com o nome de guerra que usava do partido Lenin. Naqueles idos da década de 1910, a obra de Karl Marx era lida como profética por muitos dos que se alinharem a ele. Uma linha histórica inquebrantável e inevitável desembocaria na crise final do capitalismo que levaria impreterivelmente o mundo ao comunismo, à ditadura do proletariado. Mas nem todos os marxistas eram iguais. Os moderados viam como seu trabalho operava dentro dos regimes liberais. As democracias agindo nos parlamentos para atenuar a dura vida dos mais pobres. Esperariam que o fluxo natural da história conduzisse o processo. Os radicais e a guerra ajudou a consolidar essa impressão para muitos. Defendiam que era uma responsabilidade, dado o sofrimento de tantos, acelerar o processo de antecipar a revolução, provocá-la. Essa foi a política de Lenin, assim como foi a de Benito Mussolini. Ao fim da guerra, como país, a Itália não tinha 50 anos. No longo processo de unificação dos vários reinos principados, Roma só havia sido tomada pelos italianos em 1870
e tornara-se capital do novo país oficialmente no ano seguinte. Décadas depois, no pós-Primeira Guerra, o Papa Bento XV ainda considerava aquele território usurpado, ilegitimamente ocupado, e exigia o retorno das terras à Santa Sé, como havia sido por séculos. A crise diplomática com a Igreja estava muito longe de ser resolvida. A ideia de nacionalidade, de uma identidade italiana, e não veneziana ou florentina ou siciliana, ainda era frágil. Para alguns, porém, a Grande Guerra fizera muito para despertar essa identidade comum. A carnificina de tantos pais, filhos e maridos só poderia ser tolerada pela ideia de que lutavam por algo que fizesse sentido, por uma nação, um valor maior que unia a todos. Uma nação, porém, que tendo feito o mais difícil, conquistado vitória militar, terminou abandonada pelo Tratado de Versalhes. Humilhada por França e Inglaterra, suas companheiras iniciais de luta, e principalmente por aquela nova potência que só entrou na batalha quando já se aproximava no fim e agora se impunha sobre a Europa, os Estados Unidos. Não bastasse isso, a economia não ia bem, não ia nada bem. As perdas materiais e humanas da guerra representaram um custo alto para todo o continente, e desde a virada do século a Itália vivia uma lenta e dolorosa transição da economia agrária para a industrial. Após a unificação, os latifundiários, incorporando o liberalismo do tempo, haviam se tornado o núcleo central do poder do parlamento. Foram eles que mais lucraram com a formação do país. Com menos fronteiras e o desaparecimento de impostos, passaram a dominar o mercado de alimentos. Muitos deles antes importados. Se para a população em geral isso representou uma queda dos preços, para quem vivia no campo, trabalhando em terras arrendadas, os aluguéis aumentaram. Algum ganho na monarquia produzira os 74% de analfabetos com mais de 6 anos em 1861 e caíram já aproximadamente dos 50% no início do século XX. E o nascimento de indústrias, principalmente em Turim, Milão e Gênova, criou cidades mais relevantes, gerou novos empregos e também provocou o surgimento de sindicatos fortes. Não é à toa que o Partido Socialista Italiano era tão presente entre os trabalhadores urbanos, num ambiente com os quais leitores e mais operários, sindicatos se organizavam com facilidade. Só que a guerra quebrou a espinha dorsal dessa união. Na essência do socialismo marxista estava a ideia de que o movimento ia além das nações, de que a luta proletária era de toda a classe, independentemente de pátria. Quando uns, movidos pela luta, se tornaram nacionalistas e outros seguiram onde sempre estiveram, a primeira cisão se fez. A brutalidade do conflito armado sedimentou emocionalmente as decisões tomadas, e a tática prussiana de estimular o socialismo internacionalista nos territórios inimigos acirrou a cisão. Politicamente, o país sempre fora instável. Com apenas 10% da população votava, era natural o domínio do liberalismo latifundiário. Não significa que houvesse equilíbrio, e a média histórica diz muito. Cada governo, cada gabinete formado naquele parlamentarismo durou em média 18 meses. Desde a primeira legislatura, formada em 1871. Se os políticos optaram pela guerra também na fé de que após o armistício viria um novo ressurgimento, um novo boom econômico, como aquele pós-unificação, viram sua ilusão frustrada. E assim, discretamente, começou a se formar um novo tipo de insatisfação política nas ruas. Uma insatisfação que contaminou uma gente com educação superior, jornalistas, advogados, professores, porém empobrecida. Não pertencia à massa, tampouco à elite. Eles consideravam a elite política medíocre, por ter sido incapaz de evitar a crise econômica e social que se instalara, e temiam, como muitos na Europa, que a instabilidade ainda maior que se impusera sobre a Itália levasse à Revolução Comunista como a Rússia. Entre 1918 e 1920,
A sombra daquela revolução que parecia ter vindo do nada e se depusera toda a sua estrutura de uma nação, fazia parte dos pesadelos de muitos. Junta-se ao caldeirão social ainda todos os homens e rapazes que voltaram do fronte para suas famílias. Haviam testemunhado os horrores inimagináveis daquela guerra simultaneamente bárbara e moderna. Haviam vivido anos tendo por base emocional a camaradagem que companheiros de regimento desenvolveram, baseada em hierarquia, disciplina, lealdade, do medo profundo e íntimo compartilhado, assim como o testemunho de atos de bravura que geraram em todos admiração e, às vezes, sincera gratidão. Voltaram para lidar com a pobreza e o desespero na busca por empregos inexistentes ou precários. Essa foi a Itália que os veteranos encontraram. A elite de latifundiários e industriais tinha controle da política, mas nada conseguia fazer, tampouco sabia por onde seguir. Os líderes de trabalhadores formados pelo sindicalismo haviam se dividido entre nacionalistas e socialistas, e outrora fascismo e outrora amigos, viam-se então com mútua desconfiança. Entre os socialistas, alguns queriam acelerar a revolução, outros buscavam estabilizar a política. Havia uma classe média culta e pobre que via na Rússia seu pesadelo e perder a esperança na democracia parlamentar. E havia eles, ressentidos, nostálgicos da camaradagem que tiveram em campo de batalha. Quando o poeta Gabriele D'Annunzio juntou uns tantos desses veteranos e partiu para Fiume, estava apenas acendendo o pavio de uma bomba já armada. Embora a maior parte da população falasse italiano, a cidade de Fiume estava sob o jugo da dinastia de Habsburgo desde 1466, quando o Império Austro-Húngaro se dissolveu após a guerra. Ficava na península da Istria, que os italianos reivindicavam quase do outro lado de Veneza, com o mar Adriático e a ponta de Trieste as separando. Quando já estava claro que o presidente americano Woodrow Wilson forçava a criação de um novo país, a Iugoslávia, e que a Istria faria parte dele, D'Annunzio reuniu um grupo de aproximadamente 2.000 soldados veteranos, atravessou o Mar Estreito e de Fiume expulsou as tropas norte-americanas, francesas e britânicas que guardavam a cidade. Assumiu seu poder e foi recebido pela parte italiana da população local com festa. O plano era que, tomado militarmente o lugar, a Itália o anexasse unilateralmente. O governo italiano não fez nada disso, seguiria as leis e os tratados internacionais. Mas por 15 meses, aquele poeta reacionário, saudosista da Roma imperial, governou o Estado livre de Fiume. Seus homens, a maioria deles arditi, a tropa de elite, reviveram a camaradagem dos tempos de guerra e criaram sua realidade particular. Fizeram em conjunto, mais do que isso, deram forma à estética do fascismo. Os desfiles militares ritmados, as milícias vestindo camisas negras, a saudação romana e os comícios para massas de pessoas feitos por Duce, que falava aos berros em staccato, como que ditando o ritmo dos ânimos da populares, insuflando emoções e delírio. Enquanto isso, na Itália, a parcela dos socialistas que pretendia acelerar a revolução apostou numa estratégia baseada em semear o caos e agravar a crise. Greves que foram aumentando em frequência e escopo. Greves que tanto paravam indústrias, fazendas e serviços públicos, estacando a economia, como espalhavam símbolos. Quando os socialistas venceram as eleições locais em 1919 em Bolonha e Ferrara, as duas mais importantes cidades da Emília-Romanha, uma das ricas regiões ao norte, de presto fizeram descer o pavilhão tricolor da prefeitura e lá ergueram a bandeira da foice e do martelo. Em Ferrara, chegaram a trocar o dia semanal de descanso para segunda-feira, anticlericais. Em meados de 1920, foi a vez dos motorceneiros de bondes, em Roma, que fizeram seus carros circularem pela capital com a bandeira vermelha. Foram meses intensos, aqueles entre 1919 e 20. Tanto que o período terminou batizado de Biênio Rosso, Biênio Vermelho.
Ao todo, ocorreram 1.663 greves no primeiro ano e 1.881 no segundo. Mais de 1 milhão de operários se envolveram até o ápice. E que ápice! Em 3 de setembro de 1920, os metalúrgicos de Turim e Milão, armados, tomaram centenas de fábricas entre as duas cidades. Sua estratégia ia agora para além da greve. Queriam provar que seus conselhos fabris, os comandos sindicais, dentro de uma em cada planta, eram também capazes de gerir seus negócios. Um dos principais pensadores comunistas do país, Antônio Gramsci, viu neles o embrião dos sovietes italianos, a base sobre a qual um futuro governo comunista poderia se erguer. Os operários não queriam apenas aumento de salário, queriam também o direito de participar da gerência das fábricas. Tendo ocupado as maiores indústrias do país, impedindo a entrada de qualquer um, hastearam as bandeiras comunistas e designaram um grupo como Guarda Vermelha para lhes garantir proteção. Então abriram um mercado, colocando os produtos à venda abaixo do preço de custo para pressionar seus patrões. Mais pragmático que Gramsci, o líder anarquista Enrico Malatesta percebeu ali a oportunidade de disparar de vez a revolução. Mas viu também um risco. Se permitirmos que esse momento favorável passe, escreveu, pagaremos com lágrimas de sangue pelo medo de despertarmos na burguesia. Pelo medo que despertamos na burguesia. Giovanni Giolitti acabara de voltar ao comando político da Itália aos 77 anos, ocupava o cargo de primeiro-ministro pela 5ª vez. A primeira havia sido no século XIX, na lida com a medíocre máquina política nacional. Não havia maiorais. Jogava políticos uns contra os outros e distribuía cargos públicos a quem pudesse trazer votos localmente. Subsidiou jornalistas, advogados e não poucas vezes foi acusado de fraudar eleições. Governava ao centro, oscilando entre esquerda e direita, conforme o clima popular. Mas mesmo com todo o seu fisiologismo, era sensível, muito sensível politicamente, e percebia a gravidade da crise. Não bastasse, seu governo era de minoria. O pleito de 1919 foi o primeiro a garantir voto a todos os homens maiores de idade. Por isso, o maior partido do parlamento era justamente o socialista, que ocupava 30% da casa. Giolitti fora, porém, como sempre, capaz de costurar uma coalizão. A esquerda podia não ser unida, mas era numerosa, e bastante para impedir a aprovação de qualquer lei proposta pelo governo. Seria mais um gabinete incapaz de se mover, com tamanho suficiente para se manter no poder, mas não para governar. Giolitti logo entendeu, caso usasse a polícia ou mesmo um exército para desocupar as fábricas, iria piorar a situação. Provocaria uma mortandade que poderia disparar revoltas locais, abater seu gabinete e, dado o barril de pólvora que se tornara o país, derrubar até o regime. Então, deixou o tempo correr e a força daqueles rebeldes arrefecer. Na 5ª semana de ocupação, chamou patrões e empregados à mesa. Vieram, então, aumentos de salários pelos dias parados e alguma participação executiva. Parecia ser uma vitória. Era de pirro. Malatesta, o anarquista, havia afinal sido profético. Pagaremos com lágrimas de sangue pelo medo que despertamos na burguesia. Na noite de 23 de janeiro, em 1921, Benito Mussolini se pôs perante o público, que incluía Arditi, veteranos da tomada de Fiume, pelo poeta-soldado Gabriele D'Annunzio. Estou relutante em falar, disse. Fale, gritaram os homens, fale. O editor de Il Popolo de Itália não era alto, tinha 1,69 m, mas tinha presença. Não usava mais o bigode de antes da guerra e a calva avançara a ponto de recuar a linha do cabelo para além da metade da cabeça. O resto dos fios negros ele os cultivava muito curtos e penteados para trás. Seu queixo proeminente transmitia força.
Reluto em falar também porque vocês já tiveram a honra invejável de ouvir alguns dos mais belos discursos já pronunciados em italiano. Referia-se aos discursos de D'Annunzio, cujo estilo já imitava. Mussolini estava prestes a substituí-lo. Pois ocorreu que naquele mesmo dia, a menos de 300 quilômetros dali, 4 caminhões cheios de homens vestindo camisas negras percorreram as ruas da pequena San Martino, no distrito de Ferrara, até parar em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas. Fora ali, apenas um ano antes, que após as eleições os socialistas fizeram erguer-se na prefeitura a bandeira vermelha. Ninguém sabia, mas o biênio rosso ia encontrar seu fim. Aqueles homens de preto saltaram do caminhão e rapidamente tomaram prédio. Então, de cômodo em cômodo, com fúria calculada, saíram estilhaçados os móveis todos. Um dos trabalhadores esboçou reação, sacou a faca e partiu contra o camisa negra mais próximo. Mas esse não teve dúvidas, dedo no gatilho, e abateu com 3 tiros. Os móveis todos foram empilhados em frente ao prédio, incendiados numa grande pira, e no dia seguinte os mesmos caminhões chegaram em Aconcello, ao lado, repetiram tudo, entraram no sindicato, juntaram os móveis, destruíram tudo. Dessa vez, os acompanhava à distância um grupo menor de carabinieri, policiais. Só intervieram no fim, os policiais. Prenderam 14 socialistas e os acusaram de resistência armada. Incumbi-me de dar disciplina, hierarquia e responsabilidade àquelas esquadras, diria depois, não sem disfarçar o orgulho, Ítalo Balbo, um homem de vasta cabeleira negra, bigode e cavanhaque pontudo, veterano da Força Aérea, já conhecido aos 24 anos, pelo bom humor, pelo prazer com trotes vários, pelos coragem e agressividade. Acabara de assumir a secretaria do Fácil de Combatimento em Ferrara. Os primeiros desses núcleos foi fundado pelo próprio Mussolini, em abril de 1919. Era, de certa forma, uma desculpa para empregar algumas dezenas de ardis veteranos que não encontravam trabalho. Formalmente, os homens ofereciam proteção ao prédio do jornal, mas sua primeira missão foi atacar a sede do rival, o Avante. Ao longo dos meses seguintes, em todo o centro-norte italiano, começaram a pipocar essas uniões de combate, grupos vigilantes que patrulhavam, um tanto desordenadamente, vestindo suas camisas negras às ruas. Gostavam particularmente de enfrentar grevistas que consideravam desordeiros. Grevistas não faltavam. E ainda assim não eram grupos numerosos, aqueles de Bolonha, Gênova ou Roma. Em agosto de 1919, havia 67 FACI e em dezembro foram reduzidos a 31. O movimento não parecia ter deslanchado. Quem pôde avançar foram os socialistas, com o discurso de que os soldados foram enganados pela burguesia e enviados a uma luta inútil. Vieram então a conquista eleitoral vermelha e os 2 anos de greves. Nem Mussolini, que fora candidato, conseguiu se eleger deputado. Em todo o país, 160 mil votos para os socialistas, 4.637 para os fascistas. Então, aos poucos, os membros de cada fácio começavam a ser chamados fascistas, personagens de um movimento nascido, ao que parecia, para fracassar. Mas aquele fácio de combatimento aberto em Ferrara, em outubro de 1920, havia chegado a 300 membros em novembro, 300 mil em dezembro. Se havia uma diferença entre os outros face e aquele, era a diferença entre o urbano e o rural. Ao redor de Ferrara estavam grandes latifúndios cujos donos, apelidados agrári, enfrentavam tantas greves e piquetes quanto os industriais. Eles queriam uma solução dura, mesmo que não viesse do governo. Como também queria uma solução dura a classe média empobrecida e bem educada. Queriam todos ordem, e por isso rapidamente se converteram naquele final de 1920,
em fascistas. Menos um partido político, mais um movimento vigilante. Os Fasci propunham-se ao impor a ordem que o Estado não conseguia construir. Mas havia em Ferrara outra diferença. Ítalo Balbo. Se os fascistas eram em seus primeiros 2 anos, haviam tido inúmeros embates com socialistas, os confrontos eram erráticos. Balbo os sistematizou. Em 17 e 18 de fevereiro saiu uma nova missão contra sindicatos nos subúrbios rurais de Ferrara. Voltou tendo perdido um homem e matado 2. Entre janeiro e março promoveu 57 ataques contra sindicatos e cooperativas. Em 25 deles incendiou os prédios. Não raro mandava sequestrar os líderes de trabalhadores e os mantinham cativos até que renunciassem ao cargo. Um de seus truques favoritos, dado humor cáustico, era forçá-los a tomar óleo de rícino, o extrato de semente de mamona que provocava diarreias terríveis. Morreram ao menos 12 pessoas, pelo número de embates e pela fama agressiva, isso foi pouco. Balbo estava mais interessado no teatro, na imposição do medo pelo rito daqueles homens de preto que chegavam perfilados a cantar. Su compagne in fortitieri marcian verso allevenire, sian falandi audaci fiere, pronte a osare, pronte a ardire. Giovinezza, giovinezza, primavera de bellezza, nel fascismo alla salvezza de nostra libertà. Venham companheiros em fortes fileiras, marchemos com destino ao futuro. Somos bastões audeses e orgulhosos, prontos para usar, prontos para arder. Juventude, juventude, primavera da beleza. No fascismo está a salvação da nossa liberdade. Não morriam só socialistas, embora fossem mais eles do que os camisas negras. Mas para cada camarada que morresse em combate, Balbo oferecia um funeral de mártir. Fascistas na Itália, atenção! Gritou em meio à procissão fúnebre de um. E 10.000 homens, contou mais de uma testemunha, de presto se puderam fazer posição de sentido. Eram funerais com banda, discursos, bandeiras. Um foi enterrado com uniforme de gala militar, outro com uma adaga cerimonial dos Arditi. Noutro evento, aqueles meses iniciais de 21, Balbo apareceu de uniforme, bastão de comandante em punho e só numa reunião de 400 socialistas. Fez um breve discurso e os mandou para casa. O terror que inspirava já era tanto que os homens lhes obedeceram sem reagir. E primeiro devagar, depois aceleradamente, os trabalhadores do campo foram deixando os sindicatos antigos para se juntarem à Liga Fascista para Trabalhadores Agrícolas. Bem, eu vou parar aqui na página 47.